Índios brasileiros. Queria que vocês acompanhassem comigo aí a leitura. Os índios brasileiros formam hoje um contingente que representa cerca de 0,47% da população brasileira, que de acordo com o censo do IBGE de 2010, há 896.917 indígenas no país, sendo que desse total cerca de 60% vivem em terras indígenas, oficialmente reconhecidas pelo governo federal. Ponto. É interessante a gente perguntar e questionar quando a gente fala assim sobre terras indígenas oficialmente reconhecidas. E eu queria questionar a vocês, de quem era essa terra antes dos portugueses chegar? Quem era o dono dessas terras? Deste número, 324.834 moram nas cidades e 572.083 em áreas rurais. A região norte é a que possui a maior população indígena do país, porque a gente sabe que os portugueses dizimou boa parte dos indígenas brasileiros, né, dos nativos brasileiros. Eu trago aí pra gente esse mapa aí bem colorido, bem legal, né? Aí tá falando os municípios com maior quantidade, que vai ser no Amazonas, que a gente tem aí São Miguel da Cachoeira, São Paulo de Olença e Tabatinga, né? As cores estão de acordo com essa tabela, né? A quantidade de indígenas por unidade de federação. Amarelo quer dizer de 2.000, mais de 2.000 a 10.000. É interessante a gente ver Pernambuco. Olha, vocês acham Pernambuco aí? Pernambuco tá esse azulzinho, que é mais de 40.000 a 80.000. Então a gente tem uma população boa de indígenas, né? Será que a gente conhece esse povo? Será que a gente já ouviu falar, né? Será que a gente pesquisa sobre esses povos? Vamos lá? Povos indígenas no Brasil. De acordo com o censo, né, existem 305 grupos étnicos no Brasil. Dentre eles, há dois troncos principais, o Macro-G, né, e o Tupi. Então, são origens que vão dar a outros povos, né? Os 10 principais indígenas no Brasil. Segundo os dados do Instituto Socioambiental ISA, as tribos que mais se destacam pelos números de habitantes são Guarani, né, que são originários do tronco da família linguística Tupi-Guarani. Os Guarani somam cerca de 85.000 habitantes no país. Eles vivem em diversos estados do Brasil e estão divididos em 3 grupos. Kaiowá, tem um nome bem estranho, né, minha gente? Vamos combinar. Miá e Nadevassi, alguma coisa assim, né? É bom, interessante a gente pensar que cada tribo aí vai ter sua linguagem própria e que a gente também não conhece, né? Não foi ensinada essa língua materna desses povos dono do Brasil, esses povos originários, a gente não ensina na escola, né? Seria bastante interessante a gente conhecer a língua dos povos nativos do nosso país. Ticuna, né, que pertence à família linguística Ticuna, apresenta cerca de 50.000 habitantes que estão na Amazônia, sobretudo à margem do rio Solimões. Eles são considerados o maior grupo indígena que vive na região. E a gente tem outros aí, não é isso? Adiantando aí, a gente tem mais alguns, né? Aí a gente tem o Teneira, Yanomami, Chavante, Potiguara, né? O Potiguara aqui é na região nordeste, vocês sabiam disso? Potiguara pertence é o último, acompanha aí a leitura comigo. Pertence ao tronco da família linguística Tupi-Guarani. Os potiguaras somam cerca de 18.000 pessoas nos estados da Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, os potiguaras, eles vivem, né, principalmente no Nordeste, inclusive no nosso estado, né? A cultura indígena. É bem interessante essas imagens, aí eu encontrei no Google, né, de alguma cerimônia, né, religiosa ou de celebração de alguma coisa, né? Eles usam as indumentárias, né? A cultura indígena é diversa e cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com o mundo. Ainda assim, muitas tribos compartilham modos de vida, rituais e organização social semelhante. Então a gente pensar que a cultura indígena ela não é universal, ela não é igual. Cada tribo vai ter sua especificidade, né?
Além de ter características comuns, mas cada um vai ter sua característica particular. Línguas indígenas. Olha que imagem bonita, né? Achei fantástica essa imagem que eu achei. Atualmente existem 274 línguas indígenas no Brasil. Segundo o censo do IBGE de 2010, muitas delas surgiram dos troncos linguísticos Tupi e Macro-G. A oralidade é algo notório nas comunidades indígenas, sendo que grande parte da cultura é transmitida dessa maneira. Quer dizer, a cultura deles passa de geração para geração através principalmente do conto, da fala, né, das histórias que é passado de geração em geração. Aí tem essa imagem, que é o Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. É bem interessante, olha que aldeia bonita, grandona, né? Organização social. De modo geral, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas, compartilhando ocas ou malocas, feitas geralmente de madeira ou palha. Esses locais de grandes dimensões não possuem divisões, geralmente abrigam várias famílias. A divisão de tarefas é muito clara nas sociedades indígenas, de modo que os homens ficam encarregados da caça, da defesa do território e das construções. Já as mulheres se encarregam do plantio e colheita dos alimentos, além de cuidar das crianças e produzir os utensílios e adornos utilizados pela tribo. Eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa, né? Como a gente viu, tem a população indígena da zona rural e urbana. Eu conheci uma tribo lá em... Eita, agora me fugiu o nome da cidade. É no Vale do Catimbau, né? E os indígenas moravam em casas normais, usavam celular, moto. Então também a gente tem que tirar um pouco essa imagem desse índio, né? Desse indígena que caricato, né? Que a gente usa às vezes como fantasia. A gente pode pensar que o indígena hoje ele estuda, hoje ele se forma, né? Então ele está correndo atrás dos direitos dele enquanto ser de direito. Como seria a religião indígena? Vamos lá? A religião indígena, a grosso modo, é panteísta, onde não existe somente uma figura relacionada a um ser criador. Os índios costumam reverenciar nos rituais religiosos os seres ancestrais e a natureza. Quando ele fala esses seres ancestrais, é quem vem antes dele, né? As pessoas da família deles que já morreram, né? Que protege aquela terra, né? O território e a terra tem um significado muito importante para o índio. O xamã, também chamado de pajé, é o responsável por fazer a mediação entre o mundo espiritual e o terreno, né? Os rituais variam entre as tribos e podem ocorrer pela tomada de algumas substâncias, geralmente alucinógenas, que deixa a pessoa em transe, né? Alguma bebida praticada nesses rituais, as quais irão fazer ligações entre os mundos espiritual e material. Bem interessante a questão da religião indígena, né? A arte indígena, né? E tem um cocá, né, aí em cima azul, bem bonito de penas. Embaixo tem um casal de índio, né? Tem a pintura no corpo, se vocês observarem, excelente, né? Uma pintura à mão, é interessante a gente falar isso. E a arte indígena é extremamente rica e se manifesta na música, na dança, na arte plumária, cestaria, cerâmica, tecelagem e pintura corporal. O uso das cores e de certos materiais estão relacionados aos rituais de passagem e celebrações agrícolas do cotidiano. Esses rituais de passagem quer dizer assim, a fase da criança para ser adulta, a questão do casamento, são ritos de passagem. Entre as tribos do Brasil, podemos citar especialmente a cerâmica marajoara, que emprega uns 100 números de formas geométricas para compor utensílios domésticos. Desde o início da nossa república, a questão indígena ficou à mercê das constituições com pouco amparo das leis vigentes. Ou seja, por mais irônico que possa ser, compreende-se que o Estado é o responsável pelas nações indígenas, mas na prática e na Constituição isto é pouco esclarecido. Tanto é que o atual Estatuto Indígena encontra desatualizado e contraditório em muitos assuntos. Então a gente pensar que o dono da terra hoje,
né? O dono da terra, o indígena, que era proprietário de todo o território do Brasil, está esquecido. Ele foi expulso da sua própria casa, da sua própria terra. Pesquisar sobre um desses povos indígenas. Creio que poucas pessoas já pesquisaram e conhecem algum desses povos indígenas aqui do nosso estado, né? Lembrando que é do estado de Pernambuco. Ok?